Meu querido Aldo Fornazieri, bem-vindo mais uma vez, saudade de você. Deixa eu colocar aqui as legendas para a gente acompanhar perfeitamente aqui, para todo mundo saber com quem a gente está falando aqui. O Aldo Fornazieri, que é doutor em ciência política pela USP, foi diretor acadêmico e agora voltou a ser o diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, São Paulo, onde é professor, autor de Liderança e Poder. Meu querido Aldo Fornazieri, primeiro conta essa história que você estava me falando no bastidor aqui, que você voltou para a direção acadêmica da FESP. É isso? Tudo bom, querido? Bom dia a todas e todos. Bom dia, Conde. Prazer estar aqui. Eu fui diretor acadêmico de 2006 a 2017. Aí fiquei como professor depois, mas agora em dezembro eu reassumi porque me deram uma missão. E a missão, quer dizer, você sabe que tem, de certa forma, uma crise geral do ensino no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente na área de ciências sociais, e parece que as ciências sociais estão meio um pouco perdidas ali, nesse contexto todo da revolução tecnológica, da revolução digital e tudo mais e tal. Então, me chamaram para atualizar os cursos nossos, que são de ciências sociais aplicadas. Quer dizer, nós vamos fazer um trabalho inovador de atualização, buscando, quer dizer, articular mais ou menos três coisas. Em primeiro lugar, responder à questão magna do nosso tempo, que é a questão da crise ambiental e do desenvolvimento sustentável. Em segundo lugar, como você articula a humanidade, ciências sociais, arte, cultura com as tecnologias digitais. E, em terceiro lugar, quer dizer que é o problema da crise da democracia. Então, em cima desses três eixos, nós vamos tentar atualizar os nossos cursos, eu tenho estudado isso, e vamos fazer uma reforma dos projetos pedagógicos. Eu acho que vai dar certo, eu acho que a FESP, em certo sentido, vai sair na frente, e vamos também, sem abandonar a teoria, que sempre foi forte lá na sociologia e política, vamos também apostar mais num viés profissionalizante, principalmente nessa relação entre ciências sociais e tecnologias. Olha, maravilha, aqui a FESP em São Paulo. Aliás, quem está nos assistindo aqui, se quiser fazer um curso, né, na FESP, estão absolutamente convocados e convidados aqui por inclusive por essa novidade de o Aldo Fornazieri estar de novo na direção acadêmica ali, que traz todo um lastro, né, para os cursos que estão ali sendo desenvolvidos, ainda mais com essas pautas aí que você destacou, né, que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com todas as demandas atuais. Aldo, eu vou querer falar com você hoje sobre Fernando Haddad, sobre Israel, crise Israel-Brasil diplomática, mas não tem como não falar do ato na Paulista de ontem, que nós vimos ali a extrema-direita brasileira, agora se misturando muito mais com religião, né? Eu tive essa percepção ontem. Eu queria ouvir de você primeiro, em linhas gerais, como é que você interpretou e recebeu essa manifestação do Bolsonaro de ontem na Avenida Paulista, que foi agendada em função do fato dele estar praticamente sendo conduzido à prisão de tantos crimes cometidos ali no governo, infelizmente, anterior a esse governo de agora, do presidente Lula. Aldo Fornazieri. Bom, eu entendo que o ato teve uma natureza ambígua. Por que teve uma natureza ambígua? Por um lado, ele foi defensivo, exatamente por isso que você coloca, quer dizer, o Bolsonaro está numa defensiva perante o judiciário, com a perspectiva dele ir preso, da cúpula que o cercou e que planejou o golpe ir presa, de vários atores ali que vandalizaram os prédios públicos já estarem presos, né, com condenações altas, e aí vem todo um problema de coerência do judiciário, né, do STF. Quer dizer, se esses que vandalizaram pegaram penas altas, quais serão as penas da cúpula que organizou o golpe? Quer dizer, aparentemente ela tende a ser mais alta. Então, não é brincadeira, digamos assim, quer dizer, essa situação deles é uma situação muito delicada, então, nesse sentido, foi um ato defensivo.
Mas, por outro lado, foi um ato ofensivo do ponto de vista político. Por que foi ofensivo do ponto de vista político? Porque ele teve capacidade de mobilização, teve capacidade de agitação, teve a inserção, né, mais próxima agora com a base evangélica, né, e misturando um pouco essa questão de Israel, você está vendo aí as bandeiras de Israel, né? Então, a direita, a extrema-direita, o bolsonarismo, tem ainda uma grande capacidade de convocação nas ruas, que parece assim que a esquerda não tem. Ela vem desde 2015, 2016, quer dizer, a esquerda meio que perdeu as ruas. E isso é um fato preocupante. Por que é um fato preocupante? Porque eles convocaram um ato e já foram com uma bandeira política. Quer dizer, já definiram uma estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia da anistia. Inclusive se apropriando do discurso da pacificação do país. Então, quer dizer, como é que vai ficar a situação agora da esquerda e dos progressistas e do campo democrático? Sabendo que o Congresso é conservador, quer dizer, eu acho que eles vão fazer uma pressão muito grande sobre o Congresso para que seja aprovada uma anistia, coisa que, de forma absoluta, o campo progressista, o campo democrático e as esquerdas podem aceitar, porque nós sabemos onde dão as anistias, dão na impunidade e na perspectiva da manutenção desse imbróglio todo da pronunciamento político eterno dos militares aqui no Brasil. Aldo, mas você não acha que a comparação, por exemplo, com a tomada de ruas da extrema-direita com a esquerda brasileira, ela é um pouco assimétrica? No seguinte sentido, vou explicar e quero saber se você concorda com essa leitura. Essa tomada de ruas da extrema-direita parece uma coisa mais festiva, parece uma coisa mais assim, um evento misturado com religião e tudo mais, e que as pessoas vão, quer dizer, mobilizar politicamente é uma coisa, imobilizar nesse descompromisso, digamos assim, que a gente rastreia ali nas fileiras da extrema-direita, seria outra coisa. Você consegue entender um pouco a minha questão? Não concordo. Eu acho que é um ato... Não concordo. Nós temos que ser realistas em política e ver a força que ele tem, porque, por exemplo, a mesma base do Trump nos Estados Unidos é uma base evangélica e é uma força política organizada que a esquerda não tem. Antigamente, como é que a esquerda mobilizava? Pelos sindicatos. Os sindicatos não têm mais força. Então, qual que é a direita tem uma base social, territorial organizada e em instituições, que são as instituições dos evangélicos, das igrejas evangélicas. É uma potente força mobilizadora. E ela tem uma natureza política, porque eu penso que a esquerda ainda não entendeu qual que é a natureza da extrema-direita. A extrema-direita ela não é só um problema do descompasso da globalização que não deu certo, que deixou gente à margem das estradas e assim por diante. A extrema-direita ela se estrutura em cima de valores. E a esquerda deixou de disputar a hegemonia. Quer dizer, toda a teoria do Olavo de Carvalho, da disputa de hegemonia em torno do marxismo cultural, quer dizer, eles estão ganhando essa batalha. E se você for ver, a esquerda não está falando muito em valores, ela está numa defensiva em torno de valores. São valores extremamente conservadores. Essa mistura com Israel não é por acaso, porque ali está o núcleo constitutivo do conservadorismo da extrema-direita em torno da Bíblia e de Israel antigo. Eu vou fazer o papel, então, de advogado do Bolsonaro aqui com você, meu querido Fernando, para não dizer diabo, né? Você é advogado do Bolsonaro. Porque é o seguinte, muita gente comentou, ontem eu participei intensamente da cobertura desse ato na Paulista, com vários debates, com transmissões, com reflexões, com várias tendências de pensamento também. E o que ficou assim um pouco claro para mim é que há uma ambiguidade, como você disse, no sentido de saber se a extrema-direita tem toda essa força mesmo e se a esquerda tem toda essa fraqueza mesmo. Por exemplo, um dos argumentos que apareceram é que a campanha do presidente Lula, vitoriosa em 2022, ela arrastou milhões nas ruas, né? Inclusive, a comemoração da vitória foi ali na Paulista, com pelo menos 500 mil de pessoas ali
os comícios, né? Na Bahia levou 1 milhão de pessoas. A gente fica falando em milhão, quantidade. A pergunta que eu queria deixar para você, a reflexão que eu queria que você fizesse é: a esquerda não está tão mal assim, digamos, de aglutinação, e se a gente lembrar da campanha de 2022? Mas veja o seguinte, você tem que distinguir o que é uma campanha eleitoral do que são mobilizações políticas. Durante todo o governo Bolsonaro, Bolsonaro fez mobilizações políticas, 7 de setembro, outros eventos e assim por diante, que eram fora da campanha eleitoral. Esse evento foi fora da campanha eleitoral. Veja o seguinte, aconteceu uma tentativa de golpe dia 8 de janeiro do ano passado. Quais foram as grandes mobilizações que aconteceram? Nada. Então você tem que distinguir os fenômenos. E essa capacidade mobilizadora do Bolsonaro, ela vem se mantendo ao longo do tempo, né? Então, isso é muito preocupante, quer dizer, essa desmobilização de rua das esquerdas, fora o fato de que, do meu ponto de vista, ainda a esquerda enfrenta graves problemas de disputa nas redes sociais, na política, na tecnopolítica, na política digital e assim por diante. Então, eu acho que é preocupante, porque se crescer esse movimento pela anistia, como é que a esquerda vai fazer? Ela tem capacidade de mobilização ou ela vai ficar na defensiva? Quer dizer, essa é a pergunta que tem que ser respondida agora, porque a direita definiu uma estratégia, que é a estratégia da anistia. E se apropriando do discurso da pacificação, que em parte o Lula tentou se apropriar e não conseguiu viabilizar. Mas não é um pouco caricato, quer dizer, você imaginar a extrema-direita querendo defender o Estado Democrático de Direito? Aliás, pois é, muitos desses ali também, né? Então, esse é todo o problema da comunicação e da retórica e da disputa pela hegemonia. Nós estamos disputando a hegemonia. Quer dizer, qual foi o grande trabalho em cima da democracia e do Estado Democrático de Direito que foi feito após o 8 de janeiro? Foi tudo meio esparso, sem estratégia, sem uma comunicação clara, definida e assim por diante. Quer dizer, nós temos que trabalhar, disputar a hegemonia em torno de valores, dos valores da democracia, o que é o Estado de Direito, o que é a contra a tortura. Quer dizer, em parte ali agora estão imputando ao governo o apoio ao terrorismo. Quer dizer, que disputa está sendo feita em torno disso? Vamos aprofundar um pouco mais esse debate. Temos muito ainda para discutir aqui no nosso programa, no 11 News. Eu quero agradecer a presença massiva aqui, o público cada vez maior, canal do Conde na TVT, e estamos esperando os comentários, perguntas, críticas, sugestões de vocês. Por favor, deem um like na nossa transmissão, inscreva-se em nosso canal e eu vou para o bate-papo aqui trazer 3 comentários, Aldo. A Maria Aparecida Coimbra Peixoto está dizendo: o ato de ontem, segundo avaliações dos petistas raiz, foi grande, muito grande. Pois é, nós temos avaliações para todos os gostos também desse ato. Davi Pires: o que manda é o voto na urna. Bolsonaro, com a máquina na mão, infringiu as leis e ainda perdeu a eleição. Soraya Tagana: gado patrocinado, dinheiro jogado nas caravanas, esquerda não tem trízimo para pagar povo nas ruas. Nós vamos pela vontade. Outra questão importante, Aldo, é assim, saber se esse ato mudou a condição do Bolsonaro de investigado e de, enfim, sujeito prestes a pertencer ao sistema carcerário brasileiro. Muita gente dizendo também que não mudou nada, né? Fez o ato, mas ele continua sendo investigado. Inclusive, a PF está soltando hoje a informação de que vai usar a declaração dele sobre a minuta do golpe, né? Aquele estado de defesa, estado de sítio, para saber se ele tinha consciência daquele documento, que poderia também incriminá-lo no sentido de que ele conspirou para aplicar um golpe no Brasil. Queria sua visão sobre essas questões, por favor. Eu acho que não mudou e não deveria mudar. Agora, sabe como é que é política? Os tribunais superiores são tribunais de natureza política. Quer dizer, como é que eles vão se comportar se desencadear um movimento de rua pela anistia e pela reconciliação do país? Quer dizer, é um problema. Então, eu acho que não mudou, por enquanto não mudou, e eu, do meu ponto de vista, não deveria mudar, porque eu sou contra a anistia. Quer dizer, nós devemos ser contra a anistia. Agora,
se criou um imbróglio político, vamos ter que acompanhar, e por isso que eu manifestei a minha preocupação antes. Qual que é a estratégia da esquerda perante isso? Qual que é a estratégia do governo? Qual é a estratégia do campo democrático? É isso que tem que ser respondido agora, porque não dá para ficar achando que eles vão brincar em serviço, quer dizer, eles já demonstraram que não brincam em serviço, quer dizer, e principalmente no momento de certo desespero, com a possibilidade de prisões, de cadeia e tudo mais tal, eles tendem a ir para a ofensiva. Perfeitamente. Estamos aqui com o Aldo Fornazieri, está chegando mais comentários aqui para a gente colocar na tela. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, é mais fácil juntar gente quando são pagos para isso. Outras questões suscitadas. Mas veja o seguinte, Conde. Diga. Não dá para ir por esse tipo não, de... Isso eu também acho, não adianta. Tudo bem, mas eu quero chamar a atenção das pessoas que não dá para ir pelas evasivas, senão a gente não se estrutura numa estratégia, senão a gente não age e não enfrenta o problema real, que é essa capacidade mobilizadora da direita. Perfeitamente. Outra questão que foi suscitada ali no desdobramento, né, desse ato na Paulista, Aldo, é o fato de, por exemplo, o Malafaia, né, atacar o Alexandre de Moraes, atacar o STF, e ele atacou de fato, e ainda disse que não tinha medo de ser preso. Foi feita todo um cinturão de proteção ali para o Bolsonaro, embora eu acho que a defesa dele está deixando muito a desejar para ele como cliente, o que eu até comemoro, mas acho que a defesa do Bolsonaro não está num bom momento, pelo menos, de dizer para ele não atacar o Alexandre de Moraes, etc, etc, etc. Sobre isso, você acompanhou alguns momentos ali, inclusive eu tenho alguns momentos para mostrar aqui para a gente, mas eu queria saber de você o que você achou desse processo. Quer dizer, o Malafaia, por exemplo, pode ser interpelado agora pela justiça. Pode ser interpelado. Agora, é estratégia. Veja o seguinte, nada é por acaso. Isso que nós temos que entender, porque, veja o seguinte, quer dizer, por que foi o Bolsonaro, então, ele se exime um pouco de atacar o Alexandre de Moraes, o STF, mas tem alguém que ataca. Então, é uma divisão de trabalho político. Quer dizer, nós não podemos pressupor que atos desse tipo são meramente manifestações espontâneas, são manifestações estratégicas. Então, tem uma estratégia articulada ali. O ataque que o Malafaia fez ao STF foi pesado. O Alexandre de Moraes chegou a dizer que ele tem as mãos sujas de sangue. E isso repercute é uma retórica persuasiva. Então, ou nós entendemos que os atos de fala são estratégicos e não são espontâneos, ou não sabemos o que estamos fazendo em política. Essa é uma linha realmente que ontem também, nos debates que eu moderei, né, que eu conduzi pelas redes, apareceu muito. Quer dizer, a esquerda tem que dar uma resposta a isso, né, Aldo? Acho que é isso que você está colocando. Tem que dar uma resposta, evidente. Tem que ser colocado. Inclusive uma não parece, desculpa, não parece que ela está muito preocupada com isso? Eu estou enganado? Eu acho que não tem uma estratégia definida. Eu acho que as pessoas, pelo que eu vi e pelo que eu acompanhei em redes aí, a esquerda, as pessoas estão preocupadas. Agora, alguém tem que definir a estratégia, seja o PT, o governo, sei lá quem, alguém tem que definir uma estratégia. Não adianta ficar soltando palavras dispersas no ar. Talvez as eleições municipais sejam o grande teste para a gente ver como é que essas coisas vão se desdobrar daqui para frente. Deixa eu trazer uma coisa que me intrigou bastante, Aldo, foi o volume de bandeiras de Israel na manifestação. Eu vou colocar de novo aqui na tela para a gente ver. Tinha mais bandeira de Israel do que bandeira do Brasil. O que isso quer exatamente dizer? Quer dizer, justamente no momento em que tem uma crise Brasil-Israel e tudo mais, as pessoas nem sabiam porque estavam colocando bandeira de Israel ali, mas sabiam que era para, digamos, consolidar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Não, tem toda uma conjuntura. Agora, essa conjuntura da guerra de Gaza e tudo mais e tal é um pouco um epifenômeno do problema de fundo, que é o problema ideológico. A gente vem falando há tempo que toda a matriz estruturante da esquerda, da extrema-direita atual, ela está em Israel, pela extrema-direita de Israel, que vai para os Estados Unidos e estrutura
os evangélicos norte-americanos, e chega no Brasil estruturando o pensamento conservador e retrógrado dos evangélicos brasileiros. Quer dizer, nos Estados Unidos se usa a ideia da Jeremias. O que é uma Jeremias? É um discurso baseado no Jeremias, né? Quer dizer, só que tem duas Jeremias. Nos Estados Unidos tem uma conservadora, tradicionalista, e uma progressista, que era expressa pelo Obama, que vem lá do Martin Luther King, do Lincoln e assim por diante. Então, veja o seguinte, qual que é o problema de fundo? O problema de fundo é que eles acham que nós temos que reviver os valores da Bíblia antiga, do Antigo Testamento hoje. Quer dizer, toda a questão das mulheres, da política de gênero, do homossexualismo, todas essas questões, a família, Deus, ela está estruturada no Antigo Testamento, são estratégias políticas. Eu tenho estudado isso, estou quase terminando um livro aí, Moisés, o Profeta Armado. Então, essa é a matriz da extrema-direita hoje. Se a esquerda não entender isso, ela, inclusive, não vai entender por que nesse momento de crise entre Israel e Palestina vão tantas bandeiras assim, porque ali é a estrutura do pensamento evangélico conservador que se articula com a extrema-direita. Então, por isso, e evidentemente que havia também um elemento da política interna aqui, de fazer uma disputa contra Lula, por conta de todo o episódio ali da declaração e tudo mais e tal. Houve uma leitura também, Aldo, do seguinte, de que o bolsonarismo, né, essa extrema-direita, fascismo, seja lá como a gente classifique, nomeie, agora está embicando para o messianismo, porque o discurso da Michelle Bolsonaro, inclusive, foi cheio de citações de Bíblia e tudo mais. Já era. Já era. Você acha que não pode ficar mais? Era. Durante a campanha, quer dizer, nós vimos, durante todo o mandato do Bolsonaro foi isso, gente. Então não dá para se enganar. Ou nós percebemos o que está se estruturando, se articulando, ou cada dia vemos uma coisa nova, que tem que perceber a realidade como ela é, gente. Aldo Fornazieri aqui no 11 News, pedindo para todos vocês aqui, eu estou pedindo para vocês darem um like e participarem aqui do nosso bate-papo com superchat. Você pode não fazer superchat também, mandar sua pergunta, que eu vou tentar encontrar aqui no nosso bate-papo, que recebe milhares de perguntas durante o programa. Aldo, a organização do movimento, do ato do Bolsonaro, dizia que esperava 700 mil presentes. O dado da USP, técnico de medição ali, na Avenida Paulista, que é muito consolidado, né, e rigoroso, trouxe o pico de 185 mil pessoas por volta das 15 horas. Pergunta que eu te faço, evidentemente que foi um evento grande, mas eles costumavam levar mais gente, né, em outros momentos. Isso pode ser caracterizado como digamos, um fracasso da manifestação? Não acredito. Seja lá se foi 180 mil, 200, 600 mil, como disse a Polícia Militar, quer dizer, foi um ato grande. Quer dizer, esse é o fato. Foi um ato grande, repercutiu como um ato grande, um ato de força, e não dá para... Veja o seguinte, Conde, é impressionante como o pessoal tenta encontrar desculpas para eventos que não são adversos. Não dá para ser assim. Ou encaramos o problema de frente, ou vamos construindo dificuldade no nosso caminho. Mais um dado, então, para você. Há um comentário de bastidor que coloca que o Bolsonaro contrariou pastores importantes em São Paulo e que por isso que não teve uma adesão maior ainda do que foi. E a explicação é que o Malafaia é um pastor do Rio de Janeiro, ele organizou esse ato na Paulista, e os pastores de São Paulo, que têm as suas operações em São Paulo, Edir Macedo, Estevão Fernandes, R.R. Soares, não foram sequer convidados, e a gente sabe que existe também uma disputa muito grande entre as igrejas evangélicas. Sobre isso, o que você pode dizer para a gente? Isso é significativo, porque ali, então, a esquerda, o governo, eles deveriam definir uma estratégia de articulação com rachas dentro do campo evangélico, mas agora o Feliciano estava lá, né? Então, quer dizer, tem uma ambiguidade. Agora, o que eu não percebo ao longo do tempo
é uma estratégia eficaz da esquerda para a disputa do campo evangélico. Evidentemente que tem um setor que vota, de evangélicos que vota no Lula, ele é significativo e assim por diante. Agora, tem que ter uma estratégia mais definida, até porque, quer dizer, a previsão é de que em 1930 os evangélicos vão, 2030 os evangélicos vão ser 50% da população brasileira. E se esse campo conservador continuar se estruturando, evidentemente que ele vai ter esse fenômeno todo do crescimento dos evangélicos vai ter uma repercussão política cada vez maior no Brasil, inclusive em eleições. Então, não é brincadeira isso. Não é brincadeira, assim como a questão ambiental não é brincadeira, o crescimento dos evangélicos não é brincadeira no Brasil. E o crescimento da participação deles na política também. Na política, agora, o momento para se disputar... Quer dizer, você viu, só um pouquinho, você viu ali o IBGE, quantos templos tem no Brasil? Quer dizer, a principal organização de disputa de hegemonia territorial no Brasil hoje são os evangélicos. E não parece que a esquerda quer disputar esse espaço. Parece que não. Agora, o momento seria bom, né, para a esquerda disputar. Seria bom, exatamente, eu acho. Concordo. Você tem dissensões ali, dissensões. Uhum. O momento agora bom. Ana Lúcia Ferreira está aqui, concordo com o senhor Aldo, tem que perceber o que esses movimentos de extrema-direita são importantes e devem ser bem analisados pela esquerda, PT, PSOL, etc., senão vamos perder novamente em 2026. Vamos ver um pouco, então, o desdobramento. Você mora em São Paulo, já participou muito intensamente das eleições e de governos em São Paulo. Meu querido eleições, Aldo. De governos não. De governo não? Você não participou do governo Haddad? Não, eu fiz o programa de governo dele, mas dentro de um pacto que eu não iria para o governo. Eu achava que você tinha participado. Não. Você fez o programa de governo, tá aí. Ele só fez o programa de governo do Fernando Haddad. Que você acha? Como é que você acha que está colocado o cenário pré-eleitoral aí para as eleições municipais? A gente está vendo algumas pesquisas pipocando agora em que o Ricardo Nunes já está ali empatado com o Guilherme Boulos. Pode falar alguma coisa para a gente nesse sentido? Quer dizer, a própria chegada da Marta, faz tempo que eu não converso com você, eu não sei o que você falou a respeito da refiliação da Marta Suplicy no PT. Não, eu nem falei nada, mas eu acho assim que foi uma estratégia do Lula, né? Ele montou uma chapa para tentar ganhar, evidentemente. Quer dizer, nós podemos ter as nossas restrições, a Marta, toda a conduta política que ela teve e tal. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a disputa eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, eu acho difícil que se formasse uma outra chapa melhor, uma vice melhor para o Boulos. Então, são duas considerações. Eu vi que muita gente do PT criticou a volta da Marta, queriam colocar sob júdice e assim por diante, mas, quer dizer, é do jogo político. Acho que ela se equivocou ali do impeachment em vários momentos, atacou fortemente o PT, mas, quer dizer, ali foi uma decisão do Lula, né? Então, do ponto de vista eleitoral, eu acho que foi uma boa equação. Agora, nós temos que ter consciência que é muito difícil ganhar essa eleição aqui, né? Então, qual que é a estratégia? A estratégia da polarização? Não sei, eu tenho dúvidas sobre essa estratégia. Se é a polarização, pode abrir um espaço para Tabata Amaral? Não sei, quer dizer, são questões... O prefeito está muito mal avaliado, né? Mas agora parece que ele está crescendo, quer dizer, então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que se diz, Aldo, é que o que se diz e o que se constatou é que na Grande São Paulo o Bolsonaro tem um teto relativamente baixo. Ele perdeu para o Lula, o Tarcísio perdeu para o Haddad em 2023 e 2022, né? Então, São Paulo é um certo problema, né? Agora, o Boulos foi bem votado em 2020, né? Eu acho que com a Marta aí ele entra mais na periferia, porque ele tem uma boa inserção na classe média. Então, a chapa, eu acho que ela está bem estruturada. O que me preocupa é a estratégia de campanha. Eu acho que a estratégia de campanha ela tem que se centrar com bons programas, resolvendo os problemas do cidadão de São Paulo. Você está fazendo uma crítica àquela ideia de que levar o cenário nacional para São Paulo pode ser uma armadilha, mas acho que é incontornável, né, o Bonazieri?
É incontornável, mas tem que ter sabedoria. Por exemplo, eu coordenei o programa de governo do Haddad em 2012 e nós centramos a campanha nos problemas da cidade. Ele ganhou. Claro. Então, eu acho que tem que se considerar isso. Agora, evidentemente, que você tem que fazer mediações. Mas qual que é a prioridade? Qual que é o eixo da campanha? Para mim, o eixo da campanha são os problemas do cidadão de São Paulo. Tá aí. E eu acho que o Boulos, inclusive, você viu a performance do Boulos no Carnaval de São Paulo, quer dizer, em contraste com a do Ricardo Nunes, que foi vaiado na avenida, né? O Boulos estava lá no meio do povão dançando. Eu acho que isso retrata, né? Expressa a conexão que o Boulos tem com o cidadão de São Paulo. Aliás, o Ricardo Nunes também tem conexões perigosas com Michel Temer, com Porto de Santos, né? Tudo isso vai aparecer na campanha, né, Aldo? Tudo isso tem que aparecer, né? Mas o que define eleições são conjunturas, não são esses problemas secundários, né? São as estratégias. Qual que é o eixo central de uma campanha, a estratégia central, ela está acertada, não está acertada, a conduta dos candidatos, a astúcia, tudo mais tal, são uma série de ingredientes, não é um fator único. Aldo Fornazieri aqui trazendo a sua lucidez para analisar os fatos do país, da cena política. Fernando Bai está dizendo aqui, só entende uma linguagem. Será que isso não poderia ser dito para a esquerda também? Aqui agora estou pegando um pouco de carona aqui na crítica sempre muito forte do próprio Aldo Fornazieri. Clênio Souza, o PT não está preparando vereadores em lugar nenhum. Você tem acompanhado, Aldo, alguma movimentação do Partido dos Trabalhadores aí para as eleições municipais? Tenho, até porque a gente está conversando lá com a Fundação Perseu Abramo, eventualmente, não tanto para a questão dos vereadores, mas eles estão muito preocupados até eu coordeno na FESP um curso que se chama Estratégia e Liderança Política, um curso de pós-graduação digital, online e ao vivo, e convido as pessoas para conhecerem o curso. Então, a Fundação Perseu Abramo, ela nos contatou para conversarmos sobre a formação de lideranças intermediárias, que é uma grande preocupação lá da Fundação Perseu Abramo, de setores do PT. Nós somos apartidários, evidentemente, como o FESP, tudo mais e tal, mas os partidos e outros partidos também têm essa preocupação, porque aparentemente há um declínio das lideranças políticas hoje, e os partidos como um todo deveriam se preocupar mais com a formação de novos líderes capazes. Quer dizer, o relato que a gente tem de dentro do PT é que o pessoal está mais interessado em se aboletar em cargos, em salários. Aliás, foi a crítica que o presidente Lula fez na refiliação da massa lá na Casa de Portugal, você viu? Exatamente. Então, é uma preocupação real, eu sei que é uma preocupação do Lula, pelo que o pessoal da Fundação Perseu Abramo nos falou. Então, vamos ver, eu acho que todos os partidos deveriam eles têm as fundações que recebem dinheiro público. Eu acho que os partidos deveriam investir mais esse dinheiro público, que, por lei, é destinado às fundações partidárias, para formar novos líderes. Aldo Fornazieri, a gente está chegando no final aqui do bloco com o meu querido Aldo Fornazieri. O Zé Genuíno já está aqui no bastidor. Já põe ele ali que eu quero dar um... Você quer dar um oi para ele, né? Que eu estou sabendo disso. Então, olha só. Trabalhei com o Genuíno aí. Zé Genuíno com Aldo Fornazieri. Que dupla! Bom dia, Conde, bom dia, Aldo. É um prazer te ver, falar com vocês. O prazer é meu. Vamos que vamos. Precisamos fazer uma agitação aí para não deixar o campo das ruas entregue para a extrema-direita aí, para o bolsonarismo. É isso aí, Aldo, é isso aí. Então, estamos no mesmo rumo. Quer fazer uma pergunta para o Aldo aí, para a gente se despedir dele? Eu estou só ouvindo aqui as lições. O Zé congelou aqui. Um bom analista. Cadê o Zé? E aí? Quer fazer? Quer fazer uma pergunta para o Aldo? Eu estou só ouvindo ele, pode deixar. Fala. Você está ouvindo? Então deixa que eu faço. Eu já está aqui na sequência. Eu queria que você falasse do Haddad. Aliás, nossa desejo de melhoras aí para o Haddad, que pegou Covid agora, né? Espero que não seja nada grave. Mas ele está trabalhando muito, você é muito próximo, conhece muito bem o Fernando Haddad. Nós tivemos uma boa notícia de uma arrecadação recorde em janeiro. Tudo que foi levado para o Congresso em 2023 foi aprovado. Ele estava dizendo isso numa entrevista que ele deu para a Miriam Leitão, e ele faz o prognóstico que 2024 também pode ser
né, um processo de negociação. O governo negociou, o Lula chamou os líderes para jantar lá no Alvorada e tudo mais. Fala um pouco sobre a condução econômica para a gente encerrar, querido Aldo. Bom, eu tenho defendido a política do Haddad desde o início, né? Que escrevi artigos, Haddad no rumo certo, tudo mais e tal, porque eu penso que há uma incompreensão da esquerda sobre a relação entre a política fiscal e a política social. Quer dizer, se você não tem uma política fiscal adequada, equilibrada e assim por diante, as coisas desandam, como desandaram no governo Dilma. Então, você, para investir e para ter a sustentabilidade das políticas sociais, você tem que ter uma política, porque senão o capital te estrangula. Quer dizer, e aí vem a inflação, vem os juros altos e assim por diante. Então, eu acho que esse esforço fiscal do Haddad, ele é crucial para fortalecer o Estado brasileiro. Um Estado que não tem um potencial de emissão como os Estados Unidos têm, ele tem que ter equilíbrio fiscal. Nós vimos ali a tragédia de 2008, a tragédia de 2012, 11, 12 na Europa, na Irlanda, na Grécia, na Itália e assim por diante, porque eles perderam o controle fiscal. Então, Estado forte é um Estado com dinheiro, com uma saúde fiscal muito boa. Então, eu acho que agora, inclusive, vai se expandir, pelo que o Haddad vem falando, a Simone Tebet também vai começar a atacar o problema do gasto, que é um grande problema no Brasil, e penso muitas vezes que a esquerda não se preocupa com o corte dos privilégios. Nós temos privilégios absurdos no poder público. E agora parece que esse problema vai ser atacado. Então, melhorar o gasto, a qualidade do gasto, é uma outra investida para recompor a capacidade do Estado brasileiro. E só para terminar, Conde Genuíno, eu acho que esses frutos desse esforço fiscal que o Haddad vai estar fazendo, eles vão vir em 2025 e 2026, em momento crucial. Aldo Fornazieri aqui no 11 News, eu quero te agradecer muito, meu querido Aldo, vou te chamar, não vou deixar passar tanto tempo para te chamar de novo não, porque é importante te ouvir sempre, né? Para a gente saber como é que, a quantas andam as situações e o cenário político no Brasil, os cenários políticos no Brasil. Obrigado, eu vou seguir aqui com o Genuíno e um grande abraço para você, querido. Vou acompanhar aqui. Tá bom, Aldo. Um abraço para vocês. Valeu.